Uma pesquisa Datafolha publicada pelo jornal Folha de São Paulo aponta que para 47% dos entrevistados, o presidente Jair Bolsonaro não tem culpa pelas mais de 100 mil mortes relacionadas ao novo coronavírus no Brasil. Para 11%, Bolsonaro é o principal culpado. 41% consideram o presidente um dos culpados, mas não o principal. 2% não souberam responder. A pesquisa Datafolha foi realizada em 11 e 12 de agosto, com 2.065 brasileiros adultos que possuem telefone celular e em todas as regiões e estados do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Para 49% dos entrevistados, o presidente não é o responsável pelo avanço da pandemia no país. Em pesquisa anterior, feita entre os dias 25 e 26 de maio, o percentual era de 45%, ou seja, subiu o percentual dos que não acham o presidente responsável. 33% consideram Bolsonaro muito responsável, o mesmo número da pesquisa anterior. Já 16% consideram o presidente da República um pouco responsável. Esse percentual era de 20% no final de maio. Para 49%, o Brasil não fez o necessário para evitar as mais de 100 mil mortes. Em levantamento realizado pelo Datafolha entre os dias 23 e 24 de junho, esse percentual era de 54%. O Instituto ainda perguntou se o governador do estado do entrevistado é responsável pelo avanço do coronavírus no Brasil. Para 55%, não é responsável. No fim de maio, eram 58%, ou seja, aumentou o percentual dos que acham que o governador é o responsável. Agora, 24% consideram o governador do próprio estado muito responsável. Entre os dias 25 e 26 de maio, eram 19%. Também subiu quem parece discordar desses... Esse número também subiu. E quem parece discordar destes números é o ministro Gilmar Mendes, do STF. Ele participou de uma live com o MST na sexta. Antes da fala do ministro, o líder do movimento, João Pedro Stedley, fez as considerações iniciais. Vamos assistir. Estamos enfrentando uma situação anômala, porque o governo federal é composto por um sujeito que adota métodos fascistas de governar, que prega o ódio, que quer destruir os adversários, que não aceita a democracia, que fica ameaçando com um golpezinho aqui, ali. E antes de continuarmos, peço que você memorize bem essas falas do Stedley sobre pregar o ódio, sobre querer destruir o adversário, sobre fazer ameaças. Tudo isso, segundo ele, são atitudes de Bolsonaro. Memorize isso e já voltamos a esse tema. Passada a fala de Stedley, foi a vez de os representantes do MST darem as boas-vindas ao grande convidado da noite, o ministro Gilmar Mendes. O ministro estava se sentindo em casa. E agora ouviremos o nosso convidado especial, nosso querido ministro Gilmar Mendes. Em nome do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que aqui representamos mais de 400 mil famílias assentadas, mais de 100 mil famílias que estão acampadas e mais de 35 anos de lutas, conquistas e dignidade, é que nós temos a honra de lhe receber aqui na nossa Escola Nacional Florestan Fernandes. Ministro, o senhor está com a palavra, seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Em sua fala, o ministro Gilmar Mendes defendeu as decisões do Supremo Tribunal Federal durante a pandemia. Eu tenho a impressão, é muito difícil dizer isto no contexto em que nós nos encontramos inseridos, agora já com mais de 110 mil mortos. É um campeonato macabro que ninguém pode querer ganhar. Mas eu tenho a impressão de que não fora a atividade do tribunal, essa atividade cautelosa, pautada pelo princípio da proporcionalidade, muito provavelmente nós estaríamos enfrentando um quadro de maior gravidade do que aquele pelo qual nós estamos passando. Gilmar Mendes afirmou que existe um sem número de questões no STF sobre a crise da Covid-19 e repudiou o que classificou como tentativa de tratar a pandemia de maneira atenuada. Enfatizamos sempre a necessidade de que todos nós nos pautássemos por uma medicina calcada em evidências. Que nós nos orientássemos e fortalecêssemos as posições
de governadores, de prefeitos que defendessem a aplicação das orientações da OMS. O ministro do Supremo disse ainda que o enfrentamento à pandemia exigiria harmonia entre poderes, o que não ocorreu. Gilmar estava realmente muito emocionado com o encontro com os amigos. E nós passamos, então, a ter relações muito conflituosas, muito conflitadas, pautadas por um espírito de alguma emulação. E o tribunal aqui se ouve com essa cautela e afirmou de maneira muito clara que o federalismo cooperativo estabelecido no texto constitucional precisava ser respeitado. De fato, nessa já minha longa vida, em que eu tenho certamente mais passado do que futuro, eu já vivi muitas situações especiais, mas certamente vou guardar na minha memória este dia para sempre. Muito obrigado. Além do líder do MST, João Pedro Stedley, participaram do encontro o governador do Maranhão, Flávio Dino, e os presidentes do PT, Gleisi Hoffmann, do PDT, Carlos Lupe, sindicalistas e ex-ministros petistas. Antes de passar aos nossos comentaristas, vocês se lembram da fala do Stedley que nós mostramos sobre as supostas ameaças que Bolsonaro faz sobre o suposto comportamento de estímulo ao conflito por parte do presidente? Pois é, vamos recordar uma fala do ex-presidiário Lula de 2015. Eu acho que nós estamos precisando ir para a rua. Estamos precisando ir para a rua, sabe? Defender a nossa Petrobras e, sobretudo, defender a reforma política e defender a democracia. Então, eu quero paz e democracia. Mas se eles não querem, nós sabemos brigar também. Sobretudo quando o João Pedro Stedley colocar o exército dele do nosso lado. Muito bem, vamos ouvir então aqui os nossos comentaristas. Começo essa com você, Augusto. Olha, são vários pontos a abordar aí, todos lamentáveis aí para a imagem do Supremo, se é que o Supremo pretende melhorar a sua imagem. Começar pelo Stedley. Isso aí resume o que é o Stedley, né? Ele tinha um exército que ele mobiliza sempre pela causa errada e contra a democracia. O Stedley, ele participava de todos os comícios do Chávez e não participa agora das manifestações do Maduro, em favor do Maduro, porque ficaram perigosas. Já não dá nem para ele. Ele é valente num palanque protegido pelas milícias venezuelanas. Ele sonha transformar o Brasil numa grande Venezuela. No governo Fernando Henrique, ele exigia, em nome do MST, que é um movimento ilegal, não tem assistência legal, ele exigia que o Brasil pagasse mais dinheiro modificasse o Tratado de Itaipu para pagar mais dinheiro para o Paraguai. E disse numa entrevista com todas as letras que se houvesse uma guerra entre Brasil e Paraguai por causa de Itaipu, ele mobilizaria esse exército aí, fantasma, também em favor do Paraguai. Esse é o Stedley. Ele ainda é comunista, né? Até a cabeça paralisada, ali acampada, ainda no século passado ou no anterior. E é um sujeito que é completamente contrário às instituições democráticas por ser comunista. Ou você acha que ele gostaria de ver funcionando no regime com que ele sonha um Supremo Tribunal Federal que preste, um Congresso que seja independente? Claro que não. Ele é um homem de partido único, era o partido no poder. Aí vai e fica emocionado, deixa emocionado, se eu entendi bem, o Gilmar ficou emocionado com o evento, né, de que ele participou. Ele está emocionado por estar ao lado de pessoas repulsivas que defendem ideias contrárias à democracia, está lá. Ele diz que vai ter menos tempo de vida do que já viveu.
Mesmo assim, ele vai conseguir piorar a biografia dele a ponto de torná-la pior, muito pior no conjunto do que já é agora. Essa live não tem o menor sentido. Só comprova, ou tem, né? Comprova que, como disse o Vadi Damus, numa reunião com petistas, Gilmar Mendes é aliado, no momento, de tudo que seja, que lembre o PT e o MST também. Na hora da verdade, na hora das eleições, por exemplo, eles agem como satélites do PT. É lamentável por tudo. Agora, desmoralizado, tudo que eles disseram, foi desmoralizado pelas pesquisas de opinião. Eu deixo para voltar ao assunto mais tarde, para não me estender demais. Perfeito, a gente volta então. Deixa eu ouvir você também, Zé Maria, por favor, Zé. Pois é, a gente deve contextualizar sempre, né? Hoje a live, na verdade, é vamos dizer, um esticadinho, uma prorrogação do gabinete. E do gabinete de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje as sessões do Supremo, do Congresso Nacional, já são exatamente nesta plataforma. Então é como se um ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, tivesse recebido no seu gabinete essas pessoas aí que fizeram este ato que o emocionou, né? O fez chorar. Isso envergonha o Supremo. E é uma fake news. Onde está o Alexandre de Moraes, que não manda prender pessoas que produzem fake news deste nível? Para mostrar de que realmente este inquérito esquisito do Supremo quer combater fake news e quer combater pessoas que agridem a imagem da mais alta corte de justiça do país. Não se pode jogar o nome da mais alta corte de justiça no país no lixo, como uma situação assim. E não foi por falta de alerta, né? Não só aqui nos Pingos nos Is, mas várias pessoas reclamaram com antecedência da possibilidade disso acontecer. Olha, sobre o Stedley, falar de fascismo, essa palavra que está sendo gasta, né? Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito em nome de uma proposta, e uma proposta discutida durante a campanha eleitoral, e tudo que está acontecendo. E as posturas dele foram eleitas junto com o presidente. Ninguém pegou um Bolsonaro ali e o colocou na presidência da República. Foi uma campanha, foi um sentimento nacional, e isso tem que ser respeitado, inclusive pelo Stedley. Inconscientemente ele respeita, tanto é que o MST reduziu muito o número de atividades e não faz mais aquelas ilegalidades, não comete os crimes de antes, de arrancar plantas, de quebrar cercas, de matar bois, de invadir, pressionar e ameaçar. A Constituição brasileira garante, está na Constituição, o direito à propriedade. E isso é muito importante. Sobre a fala do ministro Gilmar Mendes, queria dizer que realmente o Brasil tem um federalismo cooperativo. Quem tirou esta possibilidade de cooperação foi o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, que transferiram para os estados e municípios a responsabilidade de gerir uma situação muito importante. Se o governo tivesse cruzado os braços e não fez como querem indicar aí, não cruzou os braços e não ficou omisso, os prefeitos e governadores estariam hoje numa condição muito difícil. Mas mesmo sendo condenado pelo Supremo e tirado dessa possibilidade de gestão, o presidente fez muito. Distribuiu pelo país mais de 700 bilhões de reais. Esse dinheiro foi em respiradores, foi em hospitais de campanha, esse dinheiro foi em ajuda para a compra de equipamentos, entrega dos próprios equipamentos e controle geral. Os estados foram, sim, orientados, né? O presidente perdeu a possibilidade de definir ali linhas. E estas linhas defendidas no início do processo pelo presidente Bolsonaro são as linhas que estão mandando agora. Olha, não há possibilidade de mudar esta curva horrorosa de mortos. 108 mil mortos. É muita coisa. É uma situação que poucos imaginavam.
A não ser aqueles loucos lá que falavam em 1 milhão, 2 milhões de mortos, né? Mas poucos imaginavam. É, sim, uma tragédia, uma dificuldade muito grande para encarar. Eu tenho uma dificuldade muito grande para encarar isso, porque são 108 mil vidas que se perderam de brasileiros, mas também são milhares e milhares de famílias que choram, seus pais, suas mães, seus parentes, seus amigos. Todos nós agora já temos amigos vítimas da Covid. Agora, transformar estas vítimas da Covid em vítimas do Bolsonaro é de uma imbecilidade e de uma falta até de, vamos dizer, de garantia de processo. E uma falta, com todos os sentidos, né, de honestidade intelectual. Porque o Gilmar Mendes e outros que falam isso sabem que o presidente da República, seja ele qual fosse, não teria como evitar esta curva de mortos, né? Jamais. E todo o trabalho de todos os governos foi no sentido de poupar os hospitais. Uma campanha certa, porque se todos adoecessem ao mesmo tempo, não haveria possibilidade de atendimento. E tanto é assim que hoje a nossa realidade é de que o povo decretou o fim da quarentena. Eu acho, analisando tudo que está acontecendo no país, não há governo nenhum, em nenhum estado, nenhum prefeito, que consiga mais conter o povo em casa. Então, essas imagens que a gente está vendo de aglomeração é um chega, um basta, no sentido de que, olha, já demos a nossa contribuição, é verdade, o vírus é problemático, é perigoso, eu passei por isso, mas não há nada que possa fazer a não ser esse escalonamento, né? E vamos proteger os vulneráveis, porque a partir de agora o povo não se contém mais, não adianta. Não é que eu queira ou não queira, eu estou transmitindo uma realidade. É isso, viu? Guilherme Fiuza, você, Fiuza. Começando pelo término do Zé Maria, proteger os vulneráveis, né? Jamais foi uma política de nenhum desses, o Supremo jamais traçou essa diretriz, jamais se preocupou com isso. Governadores que afirmam que o lockdown era a solução, a quarentena totalitária, violenta, inclusive, jamais falaram em proteção aos vulneráveis. A gente vai chegar lá, tem muito a falar sobre isso hoje, tem a pesquisa do Datafolha sobre culpas, etc. Mas de saída eu digo isso. Todos esses personagens, oposição, governo, tinha lá o governador comunista, tinha o João Pedro Stedley, tinha a Gleisi, tinha o Lupe, né? Tinha esse, né? Como é que eu vou dizer? Esse circo mambembe, né? de impostores, personagens que tentam viver, todos eles, historicamente, parasitas da política, né? São personagens que não vivem tentando uma transformação. Eles estão aí há décadas fazendo a mesma coisa, né? Chupando o sangue do povo, né? Agora, então, esclarecido que a premissa é falida, de saída, né? Proteção dos vulneráveis, nunca houve, nenhum deles se preocupou. É lockdown, não é lockdown, está aí o Mandetta falando pelos cotovelos, dizendo que eles deixam essas reticências, né? Dizem que a ciência não foi respeitada. Eles estão falando de uma ciência obscura, né? De uma ciência que ninguém viu, nem eles, né? Sobre aí um trancamento geral que salvaria as pessoas. Isso não foi feito. Houve uma prisão de populações inteiras mal feita, não científica, sem cuidado com as pessoas que realmente estavam vulneráveis, ou seja, numa comunidade carente, por exemplo, você aglomerou pessoas, né? Porque as pessoas, né, em moradias mais precárias, elas vivem aglomeradas, ninguém se preocupou com isso. Teve algum plano do STF para dizer, vamos às comunidades carentes, trazer pessoas para uma situação de isolamento, identificar vulneráveis, separar os idosos? Qualquer uma dessas medidas seria racional. Não ouvimos um pio de nenhum desses governadores, nenhum desses cientistas aí que estão aí fazendo projeções
macabras o tempo inteiro, tentando aterrorizar a população, Supremo Tribunal Federal, né? Essas caricaturas aí da suposta esquerda, ninguém falou disso, ninguém defendeu ninguém. Uma reunião como essa, Vitor, é uma afronta a uma população sofrida e machucada por uma pandemia. É uma afronta. Eles estão lá usando a epidemia para fazer proselitismo mais vagabundo possível, que é a especialidade deles. Agora, eu achei, Vitor, que o Gilmar Mendes fosse um cara mais esperto, assim, porque evidentemente que ele é ali um calculista, né? Ele é um retórico, ele não sente nada disso do que ele está falando. Mas ele se meter numa live com essas assombrações todas, ele mesmo, Gilmar, é uma assombração. É claro, está na cara dele, né? O nível de cinismo, né? O nível de descompromisso com a realidade dos fatos, né? Com todas as cadeias de causa e efeito, com o direito. Ele já é uma assombração. Agora, ele está lá no exercício do mandato dele, que é hoje em dia quase um mandato vitalício para muitos aí. Vão ficar muito tempo lá, né? Várias dessas assombrações, né? E ele foi se meter numa situação que é uma situação de humor negro, né? Ele foi se meter, esse coletivo, né, onde ele resolveu aparecer para fazer um proselitismo. Coitado do Gilmar, ele acha, por isso que eu disse que eu achei que ele fosse mais esperto, ele acha que está fazendo um aceno à esquerda. Ele acha que ele está dando um toque assim de esmalte no seu progressismo, né? Na sua possibilidade de ser um homem sensível, consciente. É isso que ele acha. Foi esse cálculo que ele fez. Só que é um cálculo estúpido, porque Gilmar, essas pessoas que você foi se abraçar ali, nessa situação patética, que é considerada patética por todo mundo que assistia esse negócio, uma caricatura pronta. Essas pessoas, elas estão na lata de lixo da história. Elas não são um sinalzinho, um selinho de, olha, andei 2 passinhos para a esquerda, como você está achando que são. Elas são uma piada pronta, uma piada de mau gosto, porque boa parte delas está aí. Fora o Stedley, como o Zé já fez aí já deu a lista das coisas que ele e o movimento dele destruíram. Ou seja, é um homem violento, de um movimento violento, né? Não vamos medir as palavras para qualificar. São pessoas violentas, né? Que se bobear, matam, né? Porque passam por cima, tacam fogo, destroem ciência, viu, Gilmar? Eles destroem pesquisa, laboratório, lavoura, eles destroem ciência. Esses caras aí que você foi encontrar. Eles são milicianos fascistas, violentos. Então, Vitor, é nesse quadro que Gilmar foi se meter. Eu não sei, eu acho que ele talvez estivesse realmente achando que é possível, né, jogar uma tintura progressista para se salvar da assombração que ele mesmo já é. Bom, e voltando a essa pesquisa do Datafolha, Augusto, que mostra que para 47% das pessoas, Bolsonaro não é culpado pelas 100 mil mortes por Covid. A pesquisa do Datafolha é o seguinte, quer dizer, o jornal é engajado, né, a Folha é engajada, e eles achavam, depois do bombardeio movido contra o presidente Bolsonaro, nestas últimas semanas, que é um dos mais violentos e articulados, porque os conspiradores são muitos, articulado por várias entidades, políticos, juntando argumentos que não tem nada a ver um com o outro para destruir o Bolsonaro. Eles esperavam um resultado oposto. Eles achavam que o Bolsonaro ia despencar na pesquisa e que os que bancam os mocinhos ao lado de bandidos, caso do Gilmar, quem anda com o Stedley, meu Deus do céu, né? Não dá para aparecer aqui sem que a gente já comece a pedir a segurança ou guardar dinheiro, tá? Porque é o perigo.
Eles esperavam um resultado contrário e é ótimo de se ver a frustração dos analistas de pesquisa. Então, para quem vê as coisas como as coisas são, para quem conta o caso como o caso foi, o que aconteceu? Depois do bombardeio mais intenso, com fake news para tudo quanto é lado, depois de ser chamado de genocida, responsabilizado por todas as milhares de mortes ocorridas no Brasil, depois de ser chamado de Nero da Amazônia, né? Acabou com tudo aquilo, queima o Pantanal, depois de ser acusado por 70%, que não são nem 10%, de ser um inimigo da democracia, ele cresceu. A aprovação cresceu sensivelmente e a rejeição caiu. Em contrapartida, subiu a rejeição ao Congresso e ao Supremo e, evidentemente, também caiu a taxa de aprovação. Então, os autores, os articuladores do bombardeio perderam tudo que eles disseram do Bolsonaro. Não sei mais onde eles vão arrumar argumento agora. E o Bolsonaro cresceu. Por quê? Porque, ao contrário do que eles pensam, eles tratam o povo como brasileiro como um povo de idiotas, como um bando de idiotas. Não é. O brasileiro está percebendo, os números mostram quem fez o quê. Eles podem até achar, como dizem, o governo federal tem a sua culpa. Daqui a pouco eles vão saber que o Supremo é o responsável por isso. Mas eles já estão ali culpando os outros governadores, para o bem e para o mal. Eles tomaram as decisões. Então o Gilmar acha que está bem, ele é um dos principais responsáveis pela imagem cafajeste que o Supremo tem hoje e que vai ficar pior. Pelo cinismo, né? Esse choro dele aí lembra o choro do Ciro Gomes, também pela pandemia. Essa pandemia faz coisas incríveis, né? Inclusive tornar sensíveis, né? Gente que não está nem aí para o povo. Agora, a pesquisa, eles estão fazendo comparações, os analistas de pesquisa, que são de matar de rir. Uma das explicações para o crescimento do Bolsonaro começaram as tratativas aí com o Centrão e negociar com o Congresso melhora. E aí eles dizem que negociar com o presidente é uma das explicações para a piora do Congresso. Como é que você vai entender? Bolsonaro negociando, cresce. O Congresso negociando, cai. Eles não sabem o que dizer porque eles estão descobrindo que o país que eles desenham todo dia, na primeira página, nas páginas internas, não tem nada a ver com o país real e com o que o povo pensa. Está aí a tiragem dos jornais de hoje.